Bom dia a todos. Enquanto o pastor Guilherme está chegando, nós estamos aqui dando suporte. Ele já deve estar no aeroporto e é uma alegria muito grande poder estar aqui, colaborar e trazer reflexões aqui hoje, e não só reflexões, desafios. Nós hoje precisamos de desafios, porque só ouvimos notícias de crise. Eu e minha esposa passamos a assistir mais, quando temos tempo, programas de chefe, programas de culinária. Porque, gente, está difícil. Ou é violência, ou é promiscuidade, ou é corrupção e coisas do gênero, né? Claro que temos situações de grave crise no país, com relação a situações sociais, como Mariana e assim por diante, mas, de qualquer maneira, precisamos de desafios, porque os desafios nos levam a levantar as cabeças, nos levam a enfrentar situações, a avançar e encontrar respostas que precisam também. Recebi hoje cedo já uma convocação para domingo que vem, certamente será depois do culto, uma grande manifestação no Brasil a respeito da situação que nós estamos enfrentando, de corrupção, de impeachment, de desmando político e assim por diante. Outro dia, eu esqueci o nome da ministra, muito querida, muito batalhadora, que acho que em 30 segundos fez um resumo da história do Brasil, né? Então nós estamos precisando de desafios e é o que nós vamos procurar fazer hoje. E o pastor Guilherme foi conversando comigo durante a semana, falando a respeito das grandes desafios que ele foi tendo lá em Willow Creek, e foi muito interessante, e essas oportunidades que os irmãos dão aos líderes e pastores e ministros da igreja trazem grande benefício para a própria igreja em si, em projetos, em ideias, em avanços, porque o mundo está correndo e nós como igreja muitas vezes estamos vivendo como um ponto de encontro, né? E muitas vezes vamos nos encontrar durante a semana, no domingo, e acabou, cumprimos o nosso papel. Eu disse outro dia aos meus alunos que nós compreendemos hoje, às vezes, o culto como se fosse um sacramento, um meio de graça, um tipo de missa evangélica, né? Então, na missa vocês sabem como funciona, né? Ou não? Já frequentaram alguma? Muitos já frequentaram, né? Eu, quando criança, inclusive, recebi lá, não me lembro se foi crisma, eu não entendo bem dessas coisas, mas eu me lembro que uma tia católica, muito católica, enfim, ela falou com os meus pais e tal. Bom, a única coisa que foi, que eu entendi ali. Mas depois fui estudar um pouquinho sobre sacramento. E o sacramento funciona assim: eu cumpro um papel, eu recebo uma graça, tá? Eu leio a Bíblia, alguns trechos, de preferência à noite para não ter pesadelo, né? E aí então eu recebo uma graça de Deus. Eu venho ao culto, aceito um cargo, canto no coro, ou participo do conjunto, e eu recebo uma graça de Deus. E aí eu pego Isaías, que diz que as nossas justiças são, a nossa justiça como trapo de imundícia perante Deus. Por mais que eu queira agradar a Deus, eu não consigo, porque já tenho a natureza pecaminosa. E a palavra hebraica, porque Isaías foi escrito em hebraico, né? A palavra hebraica para trapo de imundícia é uma palavra complicada para você hoje entender, como que naquela época ele já usava essa expressão. É absorvente higiênico feminino. Para nós homens que não entendemos nada de mulher, eu vou usar outra expressão. É tipo um guardanapo descartável. Você vai comer a pizza, você limpa, né? E quem tem barba tem direito a 2 guardanapos. E aí a gente limpa, e a gente pega o guardanapo, dobra direitinho, marca a data, né? Comi pizza com tais e tais pessoas, assim, 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 põe no arquivo. É assim que você faz?
que você faz com o guardanapo descartável? Descarta. A nossa justiça, por mais que eu queira ser bom, tenha cargos, funções, títulos, etc., são como um guardanapo descartável. Então nós temos de ter uma outra percepção do cristianismo. Cristianismo, além de doutrina, trabalho na igreja, é vida, vivida 24 horas. E a vida que eu vivo durante a semana há de produzir um resultado que é a adoração. Percebe? Por isso que eu venho trazer esses desafios para vocês hoje. Eu vou aproveitar aqui o pastor Fernando, o meu momento, e fazer uma pequena publicidade. A nossa igreja vai ser a primeira a saber. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo está inaugurando para o próximo semestre o CCML, o Centro de Capacitação de Ministérios e Liderança. São aulas aos sábados, na parte da manhã, de diversos temas. São 3 cursos: teologia, música e artes, adoração e louvor, aliás, e teologia, cursos básicos, e disciplinas diversas, temas diversos, como trabalhar com crianças, como trabalhar com jovens, como trabalhar com adolescentes, como aprender a interpretar a Bíblia, método bíblico. São geralmente 6 encontros, e aí nós vamos trazer para vocês a publicidade. O pastor Guilherme vai anunciar para vocês, que eu já falei. Sábado de manhã, às vezes 9 horas até 12:30, então é um tempo bem que você pode aproveitar, né? Espero que vocês possam aproveitar. Nós começamos o mês de dezembro e logo pensamos no mês do Natal, né? E aí já vamos imaginando onde vamos arrumar dinheiro para comprar presentes. Mas em dezembro, antes, o segundo domingo de dezembro é considerado o domingo da Bíblia, o dia da Bíblia. Então, quando o pastor Guilherme me convidou, eu até pensei, tinha elaborado uma outra mensagem, mas eu pensei em nós valorizarmos as Escrituras, e essa outra mensagem a gente pensa num outro dia. E eu pensei em falar na Bíblia como nosso GPS, falando da Bíblia. Essa mensagem eu transformei num artigo que vai sair no Jornal Batista na semana que vem. Quantos aqui recebem o Jornal Batista em PDF? Pouca gente. Você recebe de graça. É só você entrar na página, hoje ainda, batistas.com. Batistas.com. No cantinho superior da direita, tem ali um quadro escrito: receba o Jornal Batista de graça. Entra ali, põe o seu e-mail, preenche uma ficha e você passa a receber, geralmente quinta, sexta ou sábado, o link onde você pode ler o Jornal Batista, de graça. Tá bom? Quem não quer nada de graça? Tá? Vamos fazer isso. Então, essa mensagem vai estar lá em forma de artigo. A Bíblia como GPS. O que é GPS? Todos nós já sabemos, né? E já outro dia o meu GPS quebrou e eu fui comprar um GPS e não achei GPS. Já não se vende mais GPS nas lojas. Uma ou outra loja tem. Porque surgiram aí outras alternativas. Tem o Google Maps, tem o que mais que vocês usam? O Waze. Então eu poderia atualizar a mensagem aqui hoje dizendo: a Bíblia é o nosso Waze. E eu acho que até seria melhor, porque o Waze atualiza quase online. E já mostra lá na frente. E é isso que a Bíblia faz para nós. Cuidado com esse caminho, porque lá na frente tem um trânsito intenso, ou tem digamos, alguma coisa que vai atrapalhar você. Siga esse caminho. Essa é a ideia para nós trazermos para vocês hoje. A Bíblia como nosso GPS, como nosso Waze, como nosso Google Maps. A palavra de Deus muitas vezes é utilizada de muitas maneiras diferentes. Dizem, como ponto de partida aqui da nossa conversa, que a Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais vendido no mundo. Mas será que é o livro mais lido no mundo? Vou mais longe, será que é o livro mais vivido no mundo? Percebem? Então é interessante notar, meu pai era barbeiro lá na cidade de Suzano, e aí um dia eu entrei com uma pilha desse tamanho de Bíblias. Eu devia ter lá uns 12 anos de idade, pichotinho, e aí carregando aquelas 12 Bíblias, e meu pai falou: por que você está carregando tanta Bíblia? Não é que hoje foi concurso e
quem tivesse mais Bíblia ganharia o concurso. Imaginem só, né? Então, a Bíblia serviu para ganhar o concurso. Eu já fui em alguns lugares, e muitos de vocês também já foram, e já viram a Bíblia aberta no Salmo 91, né? E um dia eu estava andando na Fernão Dias, paramos num posto, e eu vi um carro, eu não sei se eu contei essa história para os irmãos, eu vi um carro que tinha uma Bíblia aberta na frente. Eu imaginei assim, que o cara parou o sinal de trânsito, ele estava lendo a Bíblia, o sinal abriu, ele jogou a Bíblia ali. Imaginei. Mas eu fui olhar com mais calma. Em primeiro lugar, a Bíblia não estava virada para ele, estava virada para fora. E além disso, a Bíblia estava no Salmo 91. E além disso, o carro estava todo amassado. Eu falei, acho que a tradução bíblica que ele usou não era melhor não. Isso é o que a gente fala de transformar, digamos, algo naquilo que não é. A Bíblia não é um livro mágico, não é um amuleto, não é um talismã. E a gente até que quer ser abençoado pela Bíblia, que hoje a Bíblia é digital também, né? Hoje eu já não uso mais a Bíblia. Eu tenho aqui, por exemplo, não sei se você conhece, Fernando, o comentário de Kittel, o dicionário de Kittel em 10 volumes. Cada volume é desse tamanho, está aqui dentro. Quando eu preciso saber alguma palavra no original, eu vou lá. Então é mais fácil, né? Mas não deixa de ser a palavra de Deus, não importa o formato. Mas tem gente hoje que anda com a Bíblia tanto debaixo do braço, a Bíblia analógica de papel, que dá até a impressão que quer absorver as bênçãos de Deus por osmose, né? Epidérmica, né? Então nós temos que realmente ver o significado da palavra de Deus, ver realmente qual o papel que a Bíblia tem para nós, como esse GPS, esse Waze, para nos indicar esse caminho. Porque a cultura contemporânea, ela já tirou, deslocou o significado da Bíblia, o significado da vida, já deslocou a fonte do significado da Bíblia, já deslocou a fonte do significado da vida da religião. De tudo que está ligado à religião em si, a não ser o islamismo. Radical, inclusive. Então, hoje, as pessoas procuram o significado da vida em outras coisas. Então, há um mercado de competição para oferecer o melhor significado da vida possível. Então, agora a cidade é uma verdadeira via de lazer. A gente sai de Perdizes para vir para cá, então a gente tem que pegar a Avenida Pacaembu. Antes das 9, esquece. Porque a prefeitura transformou a Pacaembu, em geral, não sei se todos os domingos, num espaço de lazer. Minhocão, sábado à tarde, já a partir das 15 horas, é um espaço de lazer. Então, a vida passa a ser significativa a partir do momento em que eu me envolvo em outros eventos, em outras situações. Vou no shopping passear, vou viajar, eu vou andar de bicicleta e etc, etc. Está tudo bem, eu acho que nós temos de ter lazer, precisamos disso. Aliás, o princípio do descanso, eu até pensei aqui no autor Domênico de Masi, que fala no ócio criativo, né? Eu até poderia dizer assim, o princípio do ócio criativo, não da preguiça, já está presente na criação. Deus trabalhou 6 dias e fez o que no 7º? E eu fico imaginando por que nós transformamos o domingo em dia do descanso no dia do cansaço. São coisinhas que vêm na mente assim, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, que na realidade a cultura contemporânea deslocou a significação da vida, por exemplo, como fonte tendo a Bíblia, para o sujeito, para a pessoa. Hoje eu decido o que eu bem entendo. Há o que nós chamamos de subjetividade do indivíduo. Cada pessoa tem o direito de decidir o que bem entende. Inclusive a sua identidade de gênero. Inclusive o que é certo e errado.
inclusive se isso é honesto ou não é honesto. Então, ao deslocar o território da verdade de uma fonte que é a palavra de Deus para o território do indivíduo, a palavra de Deus passa a ser acessória, um livro histórico, ou, como na teologia de mercado que temos hoje, com a teologia da prosperidade, a Bíblia passa a ser nada mais, nada menos do que propriamente, digamos, um texto de autoajuda. Percebe? Então Deus de Senhor, proprietário, passa a ser mordomo. É geralmente assim que nós temos visto hoje. Já não existem princípios válidos para todas as pessoas. Cada um decide o que bem entende. E já vemos aí o aumento da violência, o aumento da intensidade da violência, o aumento do egoísmo, da promiscuidade. Será que a Bíblia é válida para hoje? Essa é a grande pergunta. Com aquelas histórias antigas, esse negócio de bater na face direita e virar à esquerda. Aliás, um dos pais da igreja, ele chegou a interpretar da seguinte maneira: se você levar um tapa na face direita, você só deve virar a outra face se quem bateu em você na face direita é canhoto, porque só consegue bater na face direita quem é canhoto. Percebe? Então, vejam bem, será que a Bíblia é válida para hoje? Será que é válida para o meu dia a dia, para os meus negócios? Como ser cristão, brasileiro, advogado, dentista, médico, pedreiro e brasileiro ao mesmo tempo? Complicado. Como colocar em prática a palavra de Deus? Nós dizemos como batistas que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isto é, a regra de fé, isto é, contém as doutrinas essenciais que nós precisamos conhecer sobre nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco mesmo, com o próximo e com o mundo, e com a natureza, que temos esquecido. E prática, leva-nos a tomar decisões diárias, baseados em princípios essenciais. Outro dia eu estava conversando com meus alunos de ética e disse para eles assim: como que vocês tratam na igreja, por exemplo, a questão da dengue? Como dengue? Tratar de dengue na igreja? Eu falei, porque o cristianismo é vivo. O cristianismo é profético, ele também tem influências em relação ao mundo. A sua igreja faz uma campanha para que cada membro, por exemplo, verifique o quintal da sua casa para ver se tem foco de dengue. A igreja não serve só para falar de salvação, serve para falar de vida também. Depois de salvo, nós vamos viver. Tanto que eu entendo que a Bíblia tem dois grandes textos chaves. João 3,16, para os não cristãos, que ainda não conhecem a Jesus. E para mim, que era o texto que eu ia apresentar hoje, Romanos 12, de 1 em diante, para nós cristãos. Dois textos áureos, dois textos chaves. E esse texto de Romanos 12, 1, 2 em diante, tem muito a ver com nossa segunda-feira, terça, quarta, até sexta e assim por diante. Para que serve a Bíblia então? Esta é a grande questão, que nós temos hoje de discutir e pensar. Eu trago para vocês hoje dois textos que nós vamos projetar agora. O primeiro é de Hebreus 5, 11 a 14, e esse texto é muito interessante porque mostra o crescimento cristão. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou: eu estou muito indignado. Era cristão, líder, e disse: eu estou achando interessante porque você está indignado, mas eu também, porque aconteceu isso. Eu falei, mas estar indignado não é uma obra da carne? Você não está pecando? É muito interessante notar que nós, como cristãos, já possuindo o bilhete, a passagem de primeira classe para o céu, já ficamos felizes, esquecemos que há necessidade de um amadurecimento
de um crescimento cristão. Em Hebreus 5, 11 a 14, acompanhe e diz: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vocês se tornaram tardios em ouvir. O autor de Hebreus, provavelmente Lucas, falando ali, aqueles crentes. Porque devendo vocês já serem mestres em razão do tempo decorrido, depois da conversão, ainda necessitais de que vocês novamente sejam ensinados nos princípios elementares dos oráculos ou da palavra de Deus. Vocês demonstram precisar de leite e não de alimento sólido. Você já imaginou alguém falando isso para a gente? Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente da palavra e é criança. E a palavra criança aqui é uma palavra grega, brefos, que significa uma criança de colo, que depende em tudo da sua mãe, até para trocar de fralda. E já eram crentes maduros, quer dizer, maduros não, eram crentes que já estavam vivendo o Evangelho, já eram salvos há muito tempo. Eu acho muito curioso quando alguém chama um crente para dar testemunho, respeito, não estou reclamando. Ó Deus, eu te agradeço porque há 20 anos atrás eu me converti no Evangelho. Em vez de dizer, Senhor, eu te agradeço porque 20 anos atrás a minha vida era uma desgraça sem razão de existência e hoje eu estou aprendendo, cada dia que passa, que eu preciso aprender mais de Ti. Um constante crescimento. Pois é criança, mas o alimento sólido é para adultos. E a palavra aqui indica pessoas que já podem comer qualquer tipo de alimento saudável, é claro, menos sódio, tal, né? Mas que possam comer esses alimentos mais sólidos, sem terem problemas na saúde. Os quais têm, pela prática, as faculdades, não a faculdade, né? Quer dizer, as capacidades de compreensão da vida, a palavra faculdade no grego quer dizer isso, exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles quiseram ser donos de si mesmos. Só que quem está com a palavra de Deus acaba aprendendo a discernir entre o bem e o mal a partir da palavra. Por isso que eu chamo a Bíblia como nosso Waze. A Bíblia como indicador do que é certo, do que é errado. Em outras palavras, essas pessoas aqui do versículo final, 14, são pessoas que ao tomarem decisões, a primeira pergunta que a pessoa faz é a seguinte: o que diz a palavra de Deus? Vou mudar de emprego, vou mudar de profissão, vou escolher uma faculdade, escolher o esposo, a esposa, escolher ter ou não ter filhos, escolher a comprar esse apartamento ou não, trocar de carro ou não. O que a palavra de Deus me ensina sobre isso? Não, mas trocar de carro, eu só preciso saber se eu tenho dinheiro. Sim, mas eu preciso, eu necessito. Será que eu não posso pegar esse recurso e investir na minha aposentadoria? Ou investir em alguém que precisa? Porque tem gente que pensa em aposentadoria só quando a pessoa está na fase da aposentadoria. Então, o que eu quero dizer para você é que você também tem que pensar em você. Por isso que fala em amar-se a si mesmo. Mas isso fica para um outro dia. Deu para entender esse texto de Hebreus 5, que fala de crescimento cristão? Desenvolvimento de vida a partir da palavra, e o texto diz aqui, o versículo 14, pela prática. Pela prática significa o seguinte: colocar a palavra de Deus em prática. Posso dar um exercício para vocês? Vocês topam? Eu não vou poder cobrar domingo que vem é o pastor Guilherme que prega, mas eu vou dar um exercício. Quem não vive ansioso durante a semana, seja por conta de contas para pagar, emprego, filhos,
Viagens e andar nas cidades grandes como São Paulo é complicadíssimo, né? Posso dar um exercício para vocês praticarem? Vamos lá? Então vocês vão anotar 2 versículos, Filipenses 4, 6 e 7. Esses são um dos mais preferidos versículos que eu gosto. Filipenses 4, 6 e 7. É prática. A vida cristã é conhecimento da palavra, mas também é prática. São como 2 trilhos do metrô, onde um trilho para, o trem do metrô para. Filipenses 4, 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. A palavra inquieto aí é a mesma palavra que Jesus fala lá no texto do Sermão da Montanha, Mateus 6, ansiosos. Tá? É a mesma palavra no grego. A Bíblia não foi escrita em português, graças a Deus, porque o português é muito pobre. E a palavra então é ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Quando fala ansiosos por coisa alguma, inclui o quê? Inclui tudo, não inclui? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Então não estejais ansiosos por nada. Aliás, desculpa, fazendo um raciocínio inverso. Não estejais ansiosos por coisa alguma, exclui tudo, não exclui? Deus quer que a gente tenha uma vida tranquila. Sim, mas como ter uma vida tranquila? Com este mundo caótico que vivemos, mundo sem Deus, sem coração. Tá bom, mas a Bíblia é prática. Não estejais ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com súplicas e ações de graças. Aí eu fui procurar no texto grego, e o grego é meio esquisito, porque o objeto tem uma sequência. Quem estuda português tem sujeito, verbo e objeto. O objeto no grego, você pode pegar a última cláusula e colocar na primeira posição, se você quer enfatizar isso. Faça isso primeiro, embora normalmente você vai fazer por último. Adivinha o que vem depois de oração? Em oração e ações de graça, com súplicas. Significa o seguinte: você está ansioso por alguma coisa? Um filho que não está seguindo os caminhos, dívidas, desemprego, seja o que for. Então você chega para Jesus e diz: Deus, eu perdi o controle dessa situação. Eu não tenho como controlar. Eu não tenho. Eu já quero agora orar a Ti agradecendo. Olha só, hein? Desafio. Agradecendo essa súplica que eu estou fazendo. Eu quero agradecer a Tua resposta. Aí se a resposta de Deus for diferente da minha, você já sabe o que eu vou te responder, né? É porque a minha resposta estava errada, só isso. Quando nós colocamos isso em prática, o versículo 7 se cumpre. E a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Vamos pôr isso em prática essa semana? Porque o texto fala aqui, olha, os quais pela prática têm as faculdades, isto é, as capacidades de compreensão exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Veja situações que te tragam angústias e você vai esperar de Deus que Ele cuide do jeito dele, não do seu jeito. Eu disse para minha esposa que eu não guardo tudo aqui na cabeça, então eu tenho expansão da memória, né? Então, você tem que fazer isso, não precisa guardar tudo na cabeça, né? Vai ver se eu recebi uma frase uma vez de uma jovem lá do escritório da convenção, e ela dizia o seguinte: a soma de todas as responsabilidades os deixam debilitados e não percebemos. Vou repetir: a soma de todas as nossas responsabilidades da vida nos deixam fracos e não percebemos.
Aí Deus nos presenteia com aquele sonho que somente Ele conhecia todos os detalhes. E o texto que ela disse complementa: filhos, descansem, eu cuidarei das demais coisas. Estou dando um exercício aqui prático para vocês verem sobre a palavra. O segundo texto que eu trago para vocês é 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para quê? Primeiro, ensinar. Segundo, repreender ou corrigir, mostrar o erro. Repreender, corrigir, instruir em justiça. Para quê? Para que a pessoa que pertence a Deus seja perfeita e perfeitamente preparada para toda boa obra. Alguns intérpretes entendem que aqui é toda a palavra, porque a forma grega da expressão toda a escritura, ela indica não o Antigo Testamento, mas toda a escritura que é considerada divinamente inspirada. Então a Bíblia, como GPS, ela nos mostra 4 funções. 4 funções. Primeiro é o quê? Ensinar. Segundo é o quê? Repreender. Terceiro é o quê? Corrigir. E quarta, instruir na justiça. Vamos à primeira função do nosso GPS: ensinar. Ensinar é mostrar o que é certo. A cultura contemporânea nos impulsiona a seguir o próprio caminho. Você tem direito de decidir. Eu decidi isso porque isso me faz feliz, né? A minha vida me leva, que nem eu acho que eu já falei para vocês do filósofo brasileiro contemporâneo, Zeca Pagodinho, naquela música Deixa a Vida Me Levar, né? Fiz o que meu coração mandou, eu fiz. Embora depois ele venha falar de Deus, etc, etc, mas é a filosofia contemporânea. Quando a gente se dá conta, já rolou, já foi, já era. Meu coração, meu impulso foi mais forte. Eu não posso deixar de ser aquilo que eu nasci. É o argumento maior hoje para uma afetividade. Cada um é dono da sua verdade. Deus é o nosso Criador. E Ele então é a fonte da verdade para a vida, não apenas para a doutrina, para a minha vida diária. Como que eu me relaciono com as pessoas? Como que eu me relaciono, pior ainda, comigo mesmo? Tem gente que tem um relacionamento consigo tão complicado, tão disfuncional, que a pessoa vive querendo fugir de si mesma. Vive em eventos, corre para lá e para cá. Quanto mais eu estou em eventos, eu estou olhando para fora, mas não tem coragem de parar e olhar para o espelho. Olhar bem dentro dos seus olhos, quem realmente de fato eu sou. Percebem? Então, eu acredito que nós temos de ter uma estabilidade de relacionamento com 4 pontos essenciais que eu já falei aqui, outro dia falei aos líderes. Meu relacionamento de amor e harmonia com Deus, lá em 1º mandamento, amor e harmonia comigo mesmo, que vai refletir no 2º mandamento, amor e harmonia com o meu próximo, e amor e harmonia com a natureza criada, que é o que estamos esquecendo. Percebem? Deus é a fonte de verdade para a minha vida. A Bíblia revela como GPS, o Waze de Deus, a verdade dele para a minha vida, para a minha profissão. Ali está um sujeito, uma série de placas dizendo diversos caminhos. Qual é o melhor caminho para educar, formar meus filhos? Qual é o melhor caminho para eu conseguir me compreender? Muitas vezes a pessoa tem um temperamento tão destemperado que as pessoas preferem nem cumprimentá-lo. Às vezes dizer oi de longe. Porque se perguntar, oi, como vai? A pessoa pode responder, o que você tem a ver com isso? Percebe? Então é necessário que nós venhamos a entender que a Bíblia quer me ensinar o que é certo. Como devo agir diante do meu trabalho? Tem ali um chefe chato que está me pisoteando e os colegas olhando. Como é que ela vai suportar isso? E eu não tenho como fazer nada a não ser em casa, me ajoelhar antes de dormir todo dia e ao me acordar todo dia pedindo que Deus
trabalhe no coração daquela pessoa. Ou algum problema matrimonial, ou algum relacionamento entre os filhos, ou entre os vizinhos. Aquele vizinho que para o carro bem na vaga do meu estacionamento e deixa até o espaço meio apertado, embora pare na vaga dele, seja o que for. O que a Bíblia me ensina sobre isso? Só que para eu aprender o que a Bíblia me ensina, mostrando o certo, eu preciso ler a Bíblia. Ter um plano de leitura bíblica. Tem pessoas que perguntam, quem já leu a Bíblia quantas vezes inteira? Eu não estou preocupado com isso. Porque isso mais me parece sacramento. Já li a Bíblia inteira. Eu estou preocupado? O que você lê? Qual a intensidade que você usa? Qual é o método que você usa para estudar a palavra? Eu vou dar uma dica para vocês. Tem o Pão Diário. E aí você pode procurar lá no seu telefone. Eu não sei quantos tem o Pão Diário no seu telefone. Eu não tenho aqui como mostrar, porque é bem pequenininho. Você entra lá, seja lá no Google Play ou na loja do Apple, e você vai lá e põe Pão Diário em programas e aplicativos. E vai aparecer um círculozinho assim, com uma cor laranja. Eu acho que é laranja, sou daltônico. Deve ser laranja, eu confundo laranja com outras cores aí também. Então, e aí, como uma semente de trigo, entendeu? Baixe o Pão Diário, é de graça. E você programa ele para abrir no dia da meditação. Tá? E ali atrás tem um programa para leitura, no final da mensagem, um programa para a leitura da Bíblia durante um ano. Procure ler os evangelhos, procure ler João, procure ler Romanos, pegue um livro muito bom, o pastor Guilherme sempre indica livros para vocês, e leia a Bíblia. Não há como a Bíblia me ensinar se eu não leio a Bíblia. Eu já fiz uma pesquisa no Brasil. Cerca de 75% dos pastores que participaram da pesquisa, 7% dos pastores brasileiros então pesquisados, 75% não tem culto doméstico em seu lar. 75%. Se é assim com a vida do pastor, imagino que seria talvez diferente na vida do crente. Poderia ser. Ensinar, a Bíblia só vai me ensinar a partir do momento que eu ler. Leia a palavra, mas não leia aleatoriamente. Tem um programa de leitura da palavra de Deus. Depois temos também a segunda função da Bíblia como GPS de Deus, o Waze de Deus, repreender. Repreender é mostrar o que está errado. Acredita-se que todo ser humano é bom hoje em dia. Todo ser humano é bom. Todo ser humano não tem defeito nenhum, basta que eduquemos para a vida, assim dizia Rousseau. A Bíblia mostra diferentemente, temos a índole para o pecado, temos a índole para a natureza pecaminosa. A Bíblia faz um diagnóstico, como o médico faz um diagnóstico quando eu vou lá na consulta. Então a Bíblia faz um diagnóstico de nossa vida, nossas decisões, nossas intenções e nossas paixões. E mostra, olha, isso está sendo prejudicial para a sua história. Essa maneira, esse temperamento, esse mau gênio que você tem, essa decisão que você está tomando, ela não é compatível com esses princípios de Deus para você. Porque Deus sabe o seu futuro. Deus te criou. Ele é teu proprietário. Ele quer o teu bem. Em terceiro lugar, a Bíblia também, ela corrige, aprimora, restaura, a palavra grega diz também. Mostrar ou consertar o erro. Depois do diagnóstico deve vir a terapêutica. O médico não só diz para você, olha, descobrimos isso, olhamos o seu exame, você tem isso, geralmente colesterol alto, essas coisas que você já sabe, né? Aí vem a terapêutica, que é a receita. A Bíblia indica então a restauração ética, espiritual, relacional,
dando-nos restauração de uma vida saudável e uma vida com sentido. Mas em quarto lugar, a Bíblia como GPS de Deus também serve para nos instruir na justiça. Isto é, preparação para a vida. Conjunto de palavras no grego dá essa ideia. É mostrar um caminho prático para a vida. Isso significa o seguinte, que eu vou errar. E a grande pergunta é, caramba, errei, e agora? Antes dessa pergunta deveria ser, bom, eu errei, o que posso aprender com isso? Qual é a próxima vez que vai acontecer e que eu posso ter oportunidade de agir melhor? Preciso reparar esse dano, falei contra alguém, vou lá pedir perdão. Então a Bíblia serve para mostrar o caminho prático, formação prática para a vida. Quando fala aqui em instrução na justiça, justiça é aquilo que Deus considera certo e correto. É a retidão, não tem a ver com vingança ou lei, uma lei jurídica, mas com aquilo que Deus considera ser o caminho reto, o caminho perfeito para as nossas vidas. É a vida vista do ponto de vista de Deus. A grande questão é essa: como Deus veria essa decisão que eu tenho de tomar? Muitas vezes ocorrem situações difíceis no lar em que pai, mãe, especialmente a mãe, fica preocupado com o caminho que um filho ou uma filha está seguindo. E uma das reações é entrar em choque, destruir pontes. Por que não orar e deixar Deus restaurar a vida daquele jovem, daquela jovem? Às vezes, e não há livro escrito sobre... Tem livro escrito sobre pais e filhos, filhos e pais, mas não tem livros escritos sobre irmãos. Vocês já viram isso? Às vezes irmãos vivem em tensão. Por que não orar a Deus? Você que está com um irmão seu sempre criando problemas com você. Então a vida vista do ponto de vista de Deus, com os óculos e as lentes de Deus. Eu digo muitas vezes que hoje eu e minha esposa não estaríamos exercendo as funções que temos exercido se não tivéssemos que ter de passado por desertos no passado que nós não entendíamos, só íamos entender depois. Percebe? Vamos concluir. Para que serve então a Bíblia? Doutrinar, isto é, ensinar o que é certo. Repreender, mostrar aquilo que está errado. Corrigir, como consertar o erro. Preparar para a vida. Preparar para a prática da vida. Qual é o fim último? Para que toda pessoa que pertence a Deus seja perfeita e perfeitamente preparada para toda boa obra. Quando alguém te olhar como cristão assim, olhar para você, vai olhar como cristão. Eu quero seguir essa pessoa. Essa pessoa é exemplo para a minha vida. Sabe, eu tenho cada dia mais desacreditado, eu acho que vocês vão se escandalizar agora, mas é bom ir se acostumando. Eu acho que eu tenho desacreditado dos planos da salvação, que a gente tem esses impressos. Porque eles são muito conceituais, muito cartesianos. E eu me acordei por isso quando uma jovem ex-aluna mandou no meu Facebook dizendo assim: professor, eu fui falar do Evangelho para uma colega de trabalho e quando eu falei da eternidade, ela disse que não está interessada na eternidade. Quebrou o esquema. Plano de salvação tem que se preocupar primeiro com razão de vida, razão da minha existência. A eternidade é presente de Deus. Eu não mereço, mas Deus me dá. E nós transformamos o presente no maior chamativo como esses produtos de mercado. Nós temos que mostrar que Jesus me dá razão de vida agora. Percebe? E as pessoas vão olhar para mim e falar: tem alguma diferença ali. Tem alguma diferença no irmão João lá, e eu vou olhar para o irmão João. Eu estou enfrentando um problema aqui no meu emprego. Irmão João, me ajuda aqui a enfrentar isso. Não é, irmão João? Vai me dar uma orientação aqui. Rubens, eu tenho visto uma maneira diferente de você lidar com a esposa. E eu estou tendo problemas. Me ajuda. Percebe?
É esse o papel que a palavra de Deus tem, de tornar você uma pessoa perfeita e perfeitamente preparada para toda boa obra, sendo espelho e modelo para as pessoas. Vamos lembrar então, nesse encerramento, pelo tempo decorrido já devia ser mestres. Quanto tempo de cristão você tem? Quanto tempo atrás foi escrito o seu nome no livro da vida? Como é a sua vida agora em relação ao passado? Foi amadurecida, cresceu, em termos práticos, em termos de temperamento, em termos de relacionamento, de visão do outro, de crítica ou não crítica? É isso que conta. Paulo fala em 1 Timóteo 4,2 na mente cauterizada. Tá? Mente cauterizada. Eu tinha uma mancha aqui, hoje eu nem sei onde está, nem estou achando mais. Aí a médica chegou e cauterizou. Aí saiu a casquinha, desapareceu. Tive que passar um bronzeadorzinho aqui e tal, protetor, mente cauterizada. Né? Quer dizer, Deus fala, e a nossa mente não quer mais ouvir, porque nós passamos a ouvir só o nosso coração. É preciso haver renovação da mente, reforma da mente. Algumas pessoas não gostam de ler livros de Augusto Cury. E tem alguns que gostam. Eu já li diversos. E os que eu li não são de autoajuda. Se alguém precisar de autoajuda e ler aqueles livros, vai entrar em pânico. Porque ele tenta explicar como funciona a mente, as emoções. Muito interessante. E aí então ele estava explicando que nós não conseguimos mais apagar o que a memória registrou, mas conseguimos reescrever em cima daquilo. Leia um livro dele, Ansiedade, 12 semanas para encontrar a razão da vida, alguma coisa assim. E ele então diz o seguinte, que quando você tem uma emoção muito forte, registra na sua memória, aquilo forma-se como uma janela matadora, uma killer window, e você começa a ser perturbado por aquilo, acordado à noite. Então você precisa reescrever aquela informação. E eu me lembrei imediatamente, porque ele também é cristão, um psiquiatra cristão, eu me lembrei imediatamente no princípio de Paulo da renovação da mente. Pega aquelas questões, aqueles temperamentos, aqueles comportamentos, aquelas atitudes que mais te perturbam, ou que mais as pessoas falam, olha, você podia ser diferente. Procure textos bíblicos que mostrem a verdade bíblica sobre aquele modo de ser. E comece a ler esses textos bíblicos dia após dia. O livro A Psiquiatria de Deus mostra que um psiquiatra estava tratando pacientes e chegou num dado momento lá, ele via que não adiantava dar medicamentos. Ele descobriu que era questão de uma mudança de mente. Em vez de dar medicamento, ele começou a dar receitas escritas com versículos bíblicos, que a pessoa, ele dava comprimido de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, 12 em 12 horas. A cada 8 horas você lê esse texto. Aí você fala, isso é mágica. Não, eu estou reescrevendo a minha memória. Renovação de mente. Renovação de mente. Se eu começo a ter pensamentos negativos sobre a vida, tá? Tem um problema aqui, o senhor está lá na frente pensando nas piores coisas. Então vou pegar Filipenses 4, 6 e 7 e começar a dialogar com esse texto todo dia por um mês. De 8 em 8 horas. À noite pode pular, tá? Madrugada. Você vai ver mudanças na tua vida. Não é mágica, é mudança na estrutura mental, renovação mental. Por quê? Simples. Salmo 119, 5 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Salmo 119, 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, queridos, ela restaura a nossa vida, modificando, criando uma renovação da nossa mente. Esse é o grande desafio que eu deixo para você. Espero que a partir de hoje a palavra de Deus possa ter um significado muito profundo na tua vida. Que diariamente ela seja luz para você. Tá?
Que Deus possa assim nos abençoar, que Deus possa assim a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, trazer para as nossas vidas sempre esperança. Esse é o desafio que eu falei para vocês, que eu apresentaria hoje, né? Nós vamos passar agora a ceia. E outro dia eu estava falando com meus alunos, eu tenho que ficar provocando os alunos para eles terem realmente respostas para o dia a dia, né? E eu disse assim que nós batistas cremos na ceia como um memorial. E eu disse para eles assim, o que é essa história de memorial? Se a nossa geração de hoje não quer ter memória de nada. Né? Você se lembra o que você almoçou ontem? Ah, já passou. A gente não quer ter memória. O povo antigo via uma pedra, a presença de Deus, e guardava aquela pedra em memória daqueles fatos, daquele momento existencial que viveu. E quando a ceia é memorial, nós temos que nos desconectar da cultura contemporânea, que é uma cultura desmemoriada, para a realidade. Agora é hora de pensarmos em Jesus, que deu a sua vida e ressuscitou depois, aquele momento existencial de Jesus, que mudou radicalmente a história. Está mudando radicalmente a minha vida e a sua vida. Vamos pensar nisso agora, quando estivermos comendo do pão, que é um pão comum, né? Mas que representa o corpo de Cristo. E tomando do cálice, lembrando que Jesus morreu por nós e nos deu espaço. Claro que depois veio a ressurreição e nos deu nova vida. Então nós teremos este momento agora que vamos participar.